Você já se deparou com uma situação como essa no seu veículo? Você permanece, você deixa ele em linha reta e ele tem a tendência de ir para um dos lados da pista, o famoso puxando a direção. Perceba neste caso aqui que está sendo mostrado, os pneus dianteiros estão com a calibragem irregular. O pneu da direita, todo veículo, toda caminhonete tem a tendência em puxar para a direita por causa do desnível da pista natural. Você vê o desnível aqui para a água pluvial, e ali temos o escorrimento da água, ali tem esse desnível da pista. Então todo veículo tem a tendência em puxar para esse lado. Se você tiver nessa mão aqui, ele puxa para a direita, na outra puxa para a esquerda. Como eu mantenho o veículo na mão da direita e ainda assim perceba que ele vai para a esquerda, indo contra o nível, olha lá. Perceba agora que estamos na outra mão desta avenida e ainda assim ele permanece tangenciando a direção para a esquerda. Veja, olha isso. Mesmo eu colocando ela na direita, aqui nesta mão de cá que tem a tendência a puxar para a direita, sempre vai puxar para a direita. Aqui é uma mão dupla. Nessa situação de mão dupla, talvez se você estiver nessa mão da esquerda, puxaria para a esquerda. Mas não havia de duplo rolamento de veículos, que você tem que sempre andar à direita, teria a tendência em puxar para a direita. Neste caso aqui, com irregularidade nas calibragens do pneu dianteiro, sendo o direito mais cheio e o esquerdo mais vazio, olha só a tendência da caminhonete, é puxar para a esquerda. Isso não é só um desconforto na direção, isso pode estar relacionado, isso pode revelar tão somente como uma calibragem ou um defeito sério na suspensão. E vocês vão entender tudo isso neste vídeo que eu vou explicar para vocês. Vamos lá! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. E vamos falar agora sobre este tema interessantíssimo: puxada de direção. A direção está puxando. Você deixa ela na direção reta e ela tende a puxar, a inclinar-se, a direcionar-se para um dos lados. Todo o sistema de direção, ele tem como princípio de funcionamento o retorno à posição inicial. O que é isso? Quando você faz uma curva, que eu farei ali para vocês, farei uma tangência aqui, vocês vão perceber que a direção volta sozinha para o centro. Olha para a direção aqui, e olha isso, ó, fiz a curva aqui, e quando eu solto, ó, ela volta sozinha para o centro. Vocês viram? Ou ela tende a voltar quando o veículo está em movimento. Isso é o sistema de direção funcionando. Mas quando você deixa ele em linha reta e ele tende a ir para um dos lados, como está acontecendo aqui agora, olha só, olha a insistência da caminhonete em ir para a esquerda. Neste caso específico, porque deliberadamente a gente deixou os pneus descalibrados para ilustrar para vocês o que é a puxada do veículo, que muitas vezes não é somente um simples desconforto, não, pode estar denunciando, pode estar evidenciando um problema mais sério de suspensão. Mais uma dica para você ter certeza que seu veículo está puxando o pneu, é quando você, puxando a direção, é quando você está com ele em linha reta e você vai dirigir, você sente uma certa facilidade de estressar para um lado e um peso maior para estressar para o outro, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Para a direita do lado do pneu murcho, a direção vai bem mais leve, e para a esquerda, no pneu mais cheio, ela está bem pesada. Claro, o fato da direção ficar dura para os dois, para um dos lados, também pode denunciar um problema no sistema de direção. Então por isso que a gente vai tentar elucidar para vocês todas as possíveis causas de puxada na direção. Olha isso aqui, quando você solta a direção, ó, ela tende a voltar para o centro, sempre assim, funcionamento básico dela. Vocês viram agora, eu fiz a curva total, voltou para o centro. Mas perceba que a caminhonete insiste em ir para a esquerda, mesmo quando a tendência da pista é fazê-la ir para a direita. Olha só. Muito bem. Dito isso, quando você, primeira coisa que você faz é ir num calibrador, num posto, numa borracharia, numa oficina de sua confiança e pedir fazer a calibragem dos pneus. Busque o manual do seu veículo, busque informações em fóruns, busque informações com pessoa ou o próprio técnico que vai fazer a calibragem para você e coloque a calibragem específica para o seu veículo. Após isso, após a calibragem, o veículo tem a tendência em continuar puxando para um dos lados, pode ser problema de alinhamento.
E o alinhamento de direção, a geometria, ela só pode ser realizada quando a suspensão está em perfeitas condições, sem nenhum empeno, sem nenhuma peça quebrada e sem nenhuma bucha estourada. Então, portanto, no alinhamento é obrigatório que o técnico faça uma revisão de suspensão para você. Você tem que fazer a revisão de suspensão. Não tem como alinhar ou balancear se a suspensão não estiver nas condições. No alinhamento, o técnico falará para você: olha, seu veículo precisa trocar um pivô, um amortecedor, uma bucha de bandeja, ou não tiver tudo ok, ele vai alinhar e tem que parar de puxar. E também no alinhamento tem que ser feita a calibragem dos pneus. Amortecedor, esse item importantíssimo da suspensão. Imagine que o amortecedor, ele é a espinha dorsal da suspensão. Ele sustenta toda a carroceria e a suspensão. Ele mantém o veículo em contato com o solo por o maior tempo possível. Os pneus têm que estar sempre em contato com o solo, e são os amortecedores que fazem essa função. O amortecedor estourado, ele pode fazer um veículo puxar para um lado para o outro? Não necessariamente, mas ele pode colaborar com esse sintoma, com esse defeito. Quando você tem um amortecedor cansado de um lado e o outro ainda em condições de uso do outro, a suspensão deste lado do amortecedor cansado pode sofrer fadigas, pancadas, pode trabalhar com sobrecarga devido à sua falta de estrutura, e isso vai fazer com que essas peças de suspensão se comprometam em empenos ou na diminuição de sua vida útil. Aí pode ser que o amortecedor ruim faça puxar, certo? Amortecedor empenado, tem veículo que empenar de amortecedor também já havia acontecido de fazer puxar. A gente pega bastante esses casos aqui. Outro item de segurança que você precisa checar: a direção. Como eu falei para você, se você ver que for direção hidráulica, ele tem sempre a tendência e você sentir, tá tudo perfeito, o seu veículo tá alinhado, tá com suspensão ok e tá com os pneus bons e calibrados, e você sente a direção mais dura para virar do lado do que do outro, pode ser problema no hidráulico, geralmente na bomba de direção. Quando tudo está bem, quando tudo isso você checou e o veículo continua puxando, aí pode ser desgaste irregular de pneus, que um amortecedor ruim, um amortecedor, ele pode sofrer algo. Você pode continuar rodando com um amortecedor ruim devido a um fenômeno que eu chamo de fadiga sensorial. É que você vai se acostumando com aquela situação e você não percebe a irregularidade da mesma. É como aquela parábola do sapo na água quente. Se você colocar um sapo numa água fervendo, ele vai pular. Se você colocar o sapo numa água fria e você ir aquecendo essa água gradativamente, ele vai ficar ali se adaptando àquela temperatura e virá a morrer cozido naquela água. Então isso acontece conosco. A gente vai se acostumando com certas situações do nosso veículo. Sabe aquela manha? Não, para dar partida você tem que mexer a chave um pouquinho para a direita. Essa porta aqui, para fechar ela, você tem que levantar um pouquinho e dar uma pancada. O porta-mala só fecha se você bater ele para o lado direito. Sabe essas pequenas manhas do seu carro? Só você sabe esses segredos? Exatamente, isso é fadiga sensorial. Você vai se adaptando a situações irregulares do seu veículo. Isso também reflete no momento da suspensão da direção. Um amortecedor cansado ruim pode estar gerando desconfortos, irregularidade nos pneus. Você já percebeu um carro na sua frente, ele vai andando, ele vai pulando o pneu, assim, vai picando, aquele é o amortecedor estourado. Não sei se você já percebeu isso. O pneu ficar quicando, esse kick dos pneus faz com que haja desgaste irregular dos mesmos também. Eles vão ficar com locais irregulares, vão ficar trepidando, e isso vai conferir desconforto. O trepidar da direção está relacionado a balanceamento de roda. Balanceamento é quando o veículo está vibrando, e o balanceamento é a equalização de força centrífuga. Todo corpo que entra numa força cinética de rotação, ele tem que estar balanceado, toda a sua massa, todo o seu dinheiro tem que estar balanceado. O que é isso, balanceamento? Tem o peso
equânime em todas todo o seu raio de diâmetro. No balanceamento, a máquina de balancear, ela identifica certas massas mais pesadas em determinados pontos dos pneus. E você coloca um chumbo, um contrapeso diametralmente a esse ponto na roda. Se aqui na posição, imagine que a roda é um relógio analógico. Aqui, se tem um chumbo, se tem um contrapeso na roda, um ponto mais pesado na roda no ponto 11 horas, você tem que colocar um contrapeso na posição 5 horas, diametralmente oposto àquilo. Aí você equaliza a força centrífuga da roda, eliminando a vibração. Só que se o pneu estiver irregular, pneu recapado, senhoras e senhores, mais uma dica aqui: recapagem de pneus se aplica somente a caminhão e máquinas agrícolas. Caminhonetes e veículos de passeio, eu não recomendo pneus recapados por não dar balanceamento. Eu falo por experiência própria e de muito tempo. Com os pneus em bom estado de conservação, em bom estado de estrutura, sem serem pneus recapados, e ainda assim continuar puxando a direção, como a gente fala, a suspensão estava irregular, o amortecedor estava ruim, aí você foi na sua oficina mecânica de confiança, mandou: coloca os 4 amortecedores que abram para mim, revisa a suspensão, faz alinhamento e balanceamento. E ainda assim o seu veículo tem a tendência de ficar puxando, tem a tendência de puxar para um lado, vai um macete aqui para você descobrir se é pneus. Pega os pneus dianteiros, inverta eles de lado. Pode acontecer duas coisas: ou parar de puxar, ou inverter o lado da puxada. Puxava-se para o lado direito, puxava para o lado esquerdo. Ao inverter os pneus, o veículo passou a puxar para o lado direito. Então é um problema de pneus. Pode ser resolvido com o rodízio de pneus. Se os pneus traseiros estiverem em mau estado, aí você tem que fazer a substituição dos pneus e descartar esses outros pneus. Se eles ainda estiverem com uma borracha, com a sua banda de rodagem com borracha ainda no nível acima de 1 milímetro e 1,6 milímetros, que é o que necessita, que é o ponto de fazer a troca, você pode deixar eles no eixo, que eles têm a tendência a normalizarem com a suspensão corrigida e amortecedores caiabas novos. Eles têm a tendência a se corrigirem, porque a borracha é maleável, é deformável e é reformável, e se forma, ele pode parar após alguns quilômetros. Se persistir, aí tem que ser feito o descarte de pneus e a adição de novos pneus. Então perceba que um comportamento irregular do veículo, como a puxada de pneu, pode revelar problemas mais sérios na suspensão e na direção. Como eu falei para vocês, os amortecedores, eles não fazem, o amortecedor não é um componente que faça a direção assumir uma tangência indesejada, certo? Uma insistência em ir para um lado, mas ele pode, como efeito colateral do estado precário do amortecedor, surgir sintomas como esse. Portanto, o amortecedor tem que estar em perfeitas condições, porque é ele que garante todo o trabalho de suspensão, de absorver impacto, manter os pneus em contato com o solo e manter a carroceria nivelada. Porque se a carroceria ficar se desnivelando, aí existe a tendência em capotagem, porque existe o ponto de gravidade, o centro de gravidade do veículo. Ele tem que manter esse centro de gravidade o mais alinhado possível e não ficar fazendo com que ele oscile. Agora, quero mostrar para vocês aqui, lembrando que esse pneu está mais alto que esse. Eu vou mostrar para vocês novamente a tendência. Como eu trabalhei já muito com alinhamento e balanceamento, suspensão, e digo, após todo esse serviço, se a sua caminhonete ela tiver a tendência de ir para a direita, certo? Sem nenhum desses outros sintomas que eu falei, você sentir que ela está mais pesada para um lado do que para o outro, é um efeito natural da pista. Ó, vocês estão vendo a caminhonete que eu estou falando? A caminhonete está indo para a esquerda, mesmo com a tendência natural de ir para a direita. Então perceba que isso é uma condição natural do veículo. Ele não vai andar também em linha reta por muito tempo. Ele vai ter uma tendência a puxar para um dos lados.
O que não pode é isso que você está vendo aqui. Em poucas dezenas de metros ele já puxa. E lembrando que o desalinhamento, a geometria de suspensão, ela faz também o desgaste regular dos pneus. Se você tem um pneu que ele tem que fazer 60, 70 mil quilômetros rodados, com o pneu desalinhado, eu já vi pneu desgastar a parte interna dele com apenas 6 mil quilômetros chegar no arame, absurdamente desalinhado. Então entenda, se o pneu desgasta no ombro interno, isso é desgaste ou de cambagem negativa ou de divergência de rodas. Se ele desgasta no ombro externo, é sinal de pneu de alinhamento muito convergente, as rodas se convergindo, ou cambagem muito positiva. Se o pneu ele apresenta um desgaste na diagonal, pode ser problema de caster. E se o carro estiver alinhado, balanceado e ainda assim apresentar um desgaste no meio da banda de rodagem, é sinal que a calibragem está muito alta. Se você apresentar desgaste nos dois ombros dos pneus, é indicativo de calibragem muito baixa. Então, diante de tudo isso, ainda tem a conservação dos pneus. E os pneus são um dos itens mais importantes do veículo, porque não importa o que seu veículo tem de tecnologia, motor turbo, intercooler, controle de estabilidade, freio ABS, câmbio automático, não importa. Tudo isso está conectado ao solo através dos pneus. E o que mantém os pneus em perfeitas condições são os amortecedores. É por isso que aqui na Águia Automecânica a gente usa, recomenda amortecedores Caiaba, linha de montagem. Nossos problemas de amortecedor e suspensão simplesmente findaram após a adoção dos amortecedores Caiaba aqui na nossa empresa. Uma empresa de 23 anos de existência fundada por mim, aqui quem vos fala, Netão, da Águia Automecânica. Beleza? Então, senhoras e senhores, fixe as dicas de pneu, de conservação, manutenção, e vamos finalizar agora calibrando a caminhonete. E você quer saber quantas libras eu deixei na frente e atrás, ou melhor, no pneu da direita ou da esquerda? Vamos chegar lá na oficina que eu vou mostrar para vocês a calibragem que estava e a gente finaliza o vídeo. Show de bola? Vamos agora descobrir quantas libras eu deixei nesse pneu para gravar o vídeo. Vai lá, vamos conferir ali. Olha lá, vai de novo. Tira fora, vai lá de novo. Tira, pode tirar. Vai de novo, vai lá, coloca lá. Ó, 50 libras. Olha lá, vai de novo. Gostaram aí? Ó! Muito bem, vamos do outro lado agora. Pode deixar aí. Lembrando, hein? Sempre coloque a tampinha do pneu. Sempre coloque a tampinha no pneu. Não deixe a tampinha. Vamos ver desse lado agora aqui. Quantas libras está aqui? Põe de novo, vai lá. Põe de novo. 20. Então, 30 libras de diferença. Você viu a quantidade que fica puxando? Sem falar que a caminhonete fica horrorosa. Vai, vamos medir a traseira agora. Aqui na traseira nós não tinha mexido. Vou calibrar os 4, tá? A minha receita, essa caminhonete aqui é minha. A minha receita no meu veículo, pode falar, vamos ver. Pode pôr 35 na traseira e 30 na dianteira. Então, aqui na minha caminhonete eu deixo 30 na dianteira, 35 na traseira. Beleza? Entenderam o conceito aí desse comportamento que indica algo mais sério? Às vezes pode ser só calibragem. Já aconteceu. E se é calibragem, se tem um pneu murcho, aí você faz o seguinte: e esse pneu, ele insistir em toda semana aparecer mais murcho que os outros, também indica que tem pequenos furos. Esses pneus novos que não tem câmara de ar, que é só o bico do pneu mesmo, não precisa mais de câmara de ar. Pneu que tem câmara de ar, pneu antigo, de caminhão principalmente, até hoje, até caminhão vem com roda, com pneu sem câmara. Antigamente existia câmara de ar nos pneus. Pneu com câmera furou, murcha na hora. Pneu sem câmera, pode entrar um prego e você consegue andar por alguns quilômetros até num borracheiro, desde que não puxe o prego fora, beleza?
Então, se você tem um pneu que está murchando, é sinal que ele está com algum prego, um furo, um vazamento numa válvula, no famoso ventilo ali. Por isso que é bom você ter sempre tampinha e checar sobre algum vazamento. E se insistir e ele persistir murchando, leve-o para um borracheiro de sua confiança para fazer o reparo do pneu que está precisando. Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Tamo junto. Aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda amortecedores Caiaba. Como eu falei para vocês, além de tudo, além do amortecedor ser muito bom mesmo, e se porventura ocorrer algum problema de garantia, é sem burocracia, sem problema nenhum. Aqui a gente resolve. E aqui em Sinop a gente é Tomodachi da Caiaba também, que a gente é um membro Tomodachi. Significa o quê? Que a gente pode dar assistência técnica para você. Eu estou aqui na região do Mato Grosso do Norte, então você pode vir aqui e fazer qualquer tipo de atendimento que você precisar relacionado à compra do amortecedor Caiaba ou a algum problema de assistência técnica, alguma coisa, pode nos procurar aqui em Sinop, Mato Grosso, beleza? Show de bola, um abraço a todos, Deus abençoe. E Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.